Então, a gente vai fazer um resumo assim, do que a gente já viu até agora, né? Então, a gente viu nas primeiras aulas definições sobre o que é sistemas distribuídos. Então, algumas definições dos principais autores de sistemas distribuídos. E o que nós vimos basicamente é que nós temos um sistema formado por processos executando em mais de um computador e que esses processos eles não têm acesso a memória compartilhada, relógio global, não tem acesso a nenhum mecanismo de interação que não fosse troca de mensagens. E processo executando em máquinas distintas, isso implica em concorrência, ou seja, cada processo executa de forma concorrente, pode ter acesso concorrente a recursos compartilhados também, processos que estão executando no mesmo ambiente. Ausência de um relógio global, mecanismos de noção compartilhada de tempo, memória compartilhada, né? E isso aí a gente vai pensar que, eventualmente, para nós tratarmos informação entre processos, eu vou precisar usar mecanismos de sincronização, ou seja, definir o relógio de um processo a partir de outro, ou a partir de uma referência externa, mas a sincronização ela tem limitações, certo? Então nós temos limitações sobre aonde sobre a quão sincronizados os relógios estão. Então, e falhas independentes. Então, como os componentes do sistema eles são distintos, eles estão em locais distintos, eles estão sujeitos a falhas. Então, os componentes do sistema eles podem falhar. Então, é algo que a gente tem que pensar, né, que a gente tem que elaborar. E aí nós falamos de diferentes aspectos de uso de sistemas distribuídos. Então, nós tratamos aí de alguns casos de uso, como a internet, ambiente de intranet, ambiente de computação bico e pervasiva, ambiente de computação em nuvem, sistemas que interagem entre si, que é o caso, por exemplo, dos sistemas financeiros. E de vários desafios que nós temos, em especial o fato de que são sistemas naturalmente heterogêneos. Então, quando a gente fala de sistemas distribuídos, a gente fala de heterogeneidade, porque naturalmente a gente vai englobar máquinas que têm hardwares e softwares distintos. Isso é um cenário extremamente heterogêneo. Então, é uma coisa que nós temos que tratar, né? E essa heterogeneidade implica em nós termos que adaptar esses componentes de software distintos, né? Inclusive possibilidades de tipos de dados ou linguagens de programação distintas, ou diferentes chamadas de comunicação. Então, em ambientes Windows ou Linux, eu tenho diferentes formas de executar as coisas, eu tenho chamadas de procedimentos diferentes em Windows e em Linux. E aí isso é um desafio quando eu estou pensando em ambiente multiplataforma. E essas coisas da heterogeneidade, a gente vê surgir a figura do middleware, né, de ter uma camada de software que vai tentar homogeneizar, tentar criar um padrão, um modo de programação. E a gente vai falar de alguns middlewares ao longo do curso. O primeiro que a gente vai abordar com um pouco mais de detalhes vai ser o RMI. Vai fazer uma prática de RMI. Então, a gente vai abordar isso ao longo do curso. E ambientes com migração de código, né?
a gente está falando aí de código móvel, né? A gente vai falar também de applets, né? De possibilidade de você trazer o código que está numa máquina para ser executado no ambiente de outra máquina. E aí a gente fala também de sistemas abertos, e os desafios de sistemas abertos, e de aspectos de segurança na informação, que a gente fala de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, são elementos que normalmente a gente vê no curso de rede de computadores, mas também de segurança no funcionamento. Então, o algoritmo ele tem que executar como especificado e executar a termo, que a gente chama de terminação, e esses critérios de segurança no funcionamento, que é o safety e liveness, eles são aspectos importantes na execução de um sistema distribuído. Bem, e aí nós falamos também que nossos sistemas distribuídos eles tendem a ser escaláveis, então posso ter um crescimento em escala de uso desses sistemas de acordo com a demanda, principalmente quando eu baseio esses sistemas em uma infraestrutura que eu aloco ela com o uso, né? Que é o caso aí de estruturas baseadas em cloud computing. E que nós temos que nos preocupar com aspectos de tratamento de falhas. Tratamento e tolerância a falhas são aspectos que nós temos que nos preocupar na construção de sistemas distribuídos, porque a gente tem sistemas que estão sujeitos a falhas e a gente tem que construir sistemas funcionando apesar das falhas, então detectar quando falhas ocorrem, eventualmente também queremos que mascarem falhas, como retransmitir mensagens, replicar dados, nem sempre isso é possível. Né? E a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de tratamento de falhas, e também falamos sobre aspectos de concorrência, e de como a transparência, ocultar os detalhes do sistema, ele se reflete em aspectos de acesso, localização, concorrência, replicação, falhas, mobilidade, escala, desempenho, ou seja, como é que eu organizo e opero o sistema de modo que nenhum desses aspectos seja percebido para o usuário. O usuário só percebe que ele está acessando um sistema único. Certo? Bem, quanto a sistemas operacionais, a gente apresentou alguns aspectos com relação a sistemas operacionais, observando o contexto de sistemas distribuídos. Então, o usual é que eu tenha sistemas operacionais que a gente chama de sistemas operacionais de rede e que eu tenho recursos de interligação à rede. Então, cada nó ele tem seu sistema operacional, os processos eles rodam naquele nó, sobre a gerência daquele sistema operacional, e quando o processo desse nó precisa se comunicar com o processo de um outro nó, ele faz uso de recursos de interligação de rede, normalmente aí de uma pilha TCP/IP ou de uma pilha de algum outro conjunto de protocolos de rede de computadores. E eu normalmente implemento isso por troca de mensagens ou utilizando algum middleware que vai usar essa pilha de protocolos de rede e vai ocultar isso, esse detalhe da minha aplicação. Né? E nesse aspecto, a gente fala de middlewares, né? Então, a abstração que determina o modo de programação, vai abstrair os detalhes. Então, por exemplo, quando eu uso o RMI, eu faço invocação remota entre objetos, usando o socket TCP/IP provisto pelo sistema operacional, mas eu não vejo isso. Certo? Bem, sistema operacional distribuído, o sistema operacional gerencia os recursos de todos os nós do sistema, o usuário executa aplicações sem conhecer a localização dos recursos, isso não é usual, né? A gente não
é, utiliza muitos sistemas operacionais distribuídos. Por exemplo, o Tannenbaum ele propõe um sistema operacional distribuído chamado Amoeba, mas isso é muito menos utilizado do que sistemas operacionais em rede como Windows e Linux. Né? Mas no sistema operacional distribuído você tem uma visão única, certo? Então você vê como uma coisa só, o processo. Né? E a gente destacou alguns aspectos de sistemas operacionais, né? Então, aspectos de encapsulamento, proteção, acesso concorrente, os gerenciadores, que eles rodam em modo usuário, o supervisor, ele roda em modo kernel, né? Um papel de um middleware em abstrair as interfaces relativas aos serviços. A diferença entre processos e threads. Threads são linhas de execução de um mesmo processo, e as threads elas têm acesso ao mesmo espaço de endereçamento do processo. E aí a gente chama as threads de processos leves. Quando eu crio um processo baseado em outro, eu faço isso com fork. Quando eu uso um fork, eu vou, na verdade, gerar um novo espaço de endereçamento. Eu vou ter um ambiente de execução distinto do processo original. Então, a gente falou desses aspectos. Certo? Bem, e nós falamos de diferentes arranjos de threads, né? Então, a gente, por exemplo, utiliza threads em modelo cliente-servidor. Então, o cliente ele faz requisição no servidor. Se eu quiser que vários clientes façam ao mesmo tempo, eu vou ter que mediar esse acesso por threads. Senão, eu vou ter um enfileiramento tal que vai inviabilizar o uso do cliente-servidor. E nós falamos aí sobre sincronização de threads, acesso à região crítica, onde nós falamos de semáforos e nós fizemos uma prática com o produtor-consumidor. Se vocês, foi a prática da aula passada. Certo? Bem, e aí depois nós falamos de aspectos de comunicação interprocessos. A comunicação interprocessos, quando a gente fala em sistemas centralizados, ela se dá por funções de processo, geração operacional, então por memória compartilhada, mas sistemas distribuídos eu não tenho nenhum sistema operacional único, à exceção de eu usar sistemas operacionais distribuídos, o que não é um cenário comum, um cenário, eu diria, de exceção. Então, e nem processos podem utilizar memória compartilhada, eu não tenho compartilhamento de memória. Então, eu vou utilizar programação de sockets, troca de mensagens. Ou então, utilizar um middleware que vai utilizar a programação de sockets por baixo, como RPC, RMI, Corba. E esses middlewares, em geral, um middleware, por exemplo, que eu faça um middleware como Corba e RMI, eu vou chamar um método de um objeto que está remoto como se fosse um método de um objeto local. Então, a invocação do método ela vai ser encapsulada dentro de um pacote de rede, vai invocar, vai chegar no objeto no outro nó, executar, e a resposta vai ser encapsulada no pacote de rede e depois desencapsulada. Esse encapsulamento e desencapsulamento a gente chama de marshalling e unmarshalling. Certo? E quando eu falo em RPC, eu estou falando aí em chamar funções remotas. E aí eu tenho um ambiente de uma procedural, mas a ideia é basicamente a mesma do RMI e do Corba, não sei, a exceção só do paradigma, em vez de ser um paradigma orientado a objetos, é um paradigma procedural, certo? Então, diferentes middlewares, normalmente eles ficam entre o aplicativo e o sistema operacional, e eles mediam os detalhes que o sistema operacional não ele teria que se ocupar. Né?
E isso aí permite várias coisas, como por exemplo, implementar transparência de localização. Você tem um objeto remoto, não precisa saber onde esse objeto está, você simplesmente usa o objeto. Certo? Bem, vocês estão acompanhando? Hein, gente? Positivo, professor. Ok. Bem, e aí a gente fala de alguns aspectos, então quando eu faço chamadas de objetos remotos, eu não posso fazer chamadas por referência, porque eu não tenho como passar dados em referência. Mas aí eu posso copiar o objeto, passar o objeto para ele, quando tiver alguma modificação no objeto lá, o Middle ele replica essa modificação, emulando o comportamento que eu teria numa chamada de parâmetros por referência. Então, eu posso fazer coisas desse tipo. Certo? Bem, uma outra coisa relevante. Só um minuto. O ambiente deu uma travada aqui. Alô? Estamos ouvindo aí, professor? Estão ouvindo? Dá uma Alto e travada claro. no áudio. Perfeitamente. Só um minutinho aqui.
Pronto, eu tive que retornar aqui. Estão me escutando? Sim. Pronto. Então, como eu estava falando, a gente tem algumas abordagens distintas para uso de middlewares como o RMI, né, em que se você tiver objetos que você passa por referência, você vai passar uma cópia desse objeto, o middle passa a cópia do objeto, alguma coisa é feita, você replica essa modificação e retorna, simula um funcionamento por referência, porque eu não tenho um compartilhamento de memória, um acesso à memória do objeto remoto, mas para quem está chamando, é como se fosse uma chamada local. Então, o middle ele faz isso, tá? E você determina quais são os métodos que você expõe através de uma interface que você expõe isso. A gente vai fazer uma prática sobre RMI. Isso vai ficar claro. Né? E na última aula a gente falou sobre arquitetura de sistemas distribuídos. A gente falou sobre sistemas distribuídos, modelos arquiteturais, como as relações se dão. E basicamente a gente falou de dois modelos de sistemas distribuídos: modelo de arquitetura cliente-servidor e peer-to-peer. Cliente-servidor, você tem um servidor que atende a requisições de clientes. Eventualmente, isso pode ser mediado por um middleware, que a gente já falou sobre os middlewares e diferentes aspectos de middleware, a gente viu na aula passada. Eventualmente, no cliente-servidor, a gente vai falar que, eventualmente, o servidor ele pode ser, na verdade, mais de um servidor, onde você implemente replicação. A gente vai trabalhar mais com replicação mais para frente. E na computação peer-to-peer, todos os pares eles possuem basicamente as mesmas funções. Então, não tem uma hierarquia. Então, como eu falei, você pode ter o serviço replicado em mais de um servidor, e os servidores eles intermediam entre si. O acesso ao servidor pode ser mediado por um proxy, e, eventualmente, esse proxy ele pode ter uma cache. Então, a cache é um mecanismo em que, se o proxy tiver que consultar algum recurso do servidor, ele consulta, traz para a cache, e aí, se uma segunda ou terceira requisição, ele não precisa ir no servidor novamente, ele fornece o que está na cache. E nós falamos também sobre código móvel, applets. Então, o cliente solicita ao servidor, o código da applet ele é trazido e ele é executado no contexto do cliente, dentro do espaço de execução local dele. E também falamos um pouco sobre agentes móveis, que você tem código que move-se de uma máquina para outra, e eventualmente ele circula pela rede. E dá a possibilidade de você ter clientes leves em que o cliente, na verdade, ele não executa o processamento, ele somente é uma interface onde o processo aplicativo está no servidor. Certo? Então, nós discutimos isso, falamos sobre alguns aspectos de decisões de projeto, certo? E eu queria ter um retorno de vocês como é que está o encaminhamento dos nossa disciplina, né? A gente, se vocês estão conseguindo acompanhar a disciplina até agora, estão meio calados. Acho que todo mundo podia falar, né? Como é que tá a dinâmica da disciplina. Eu até queria saber de vocês, assim, quais são as experiências que vocês estão fazendo e como é que tá esse processo aí para vocês. Aí pode começar aí Camila, depois Carlos, na ordem alfabética. Oi, professor, boa noite. Tá sendo tranquilo, vou pegar o material para poder retomar, para poder dar uma olhada, uma revisão aí até agora do que foi dito, mas tá tranquilo. Você está fazendo mais alguma disciplina, Camila? Não, só essa mesmo. Só essa mesma, né? Pronto. Carlos? Boa noite, professor. Você me ouve, professor? Tô ouvindo. Pronto.
Para mim está sendo assim, um pouco desafiador, entendeu? Eu não tenho muito conhecimento de sistema distribuído, porém, contudo, acredito que com uma consulta ao material que você está disponibilizando, vai dar para dar uma agregada melhor. E eu estou pegando método científico com Flávia também. E aí, eu tenho que me dividir um pouquinho, que as aulas do senhor coincidem com as aulas do dia dela, mas vai chegar lá. Pronto. Próximos. Dagoberto. Então, professor, boa noite. Boa noite. Como Nery falou, né, nosso colega, estou com um pouquinho de dificuldade, mas pegar a atividade, pegar o material do senhor para poder ler, para poder compreender melhor o assunto e fazer as atividades. Certo. Vamos lá. Quero ouvir todo mundo, gente. Mona Lisa, Pedro, Rafaela, Ricardo, Roberto, Roger, Yasmin, Dilton, Tamires. Falem aí. Bom, deixa eu... É Roger que tá falando, então. Tá bem esticado, né? A gente vê bem por cima, bem superficial o assunto. Mas não tem muito o que ser feito, não. É correr atrás, estudar mesmo. Tentar compreender ao máximo aí e fazer as atividades, né? Na medida do possível. Tá esticando um assunto longo aí que certamente daria um curso à parte em um mês, então é isso. Vocês estão fazendo, na verdade, o que a gente chamaria de um curso de férias, né? Que é um curso que tipicamente você vê em um mês com um conteúdo mais condensado, né? Então, nesse formato de curso, o que eu sugiro para vocês é que tentem não deixar muito para longe, né? E seguindo, né? Sim. Pelo que eu estou vendo aí, alguns estão fazendo também métodos científicos, não é isso? Uhum. Eu estou fazendo, no caso, eu tô fazendo auditoria de sistemas junto. Auditoria de sistemas. Certo. Mais alguém quer Mas em si falar? tá tranquilo assim até o momento, tá de boa, dá para acompanhar assim. Ok. Mais alguém, gente, para Professor, estou fazendo também auditoria. Mole está fazendo aí. Para mim, o que deu uma melhorada é que eu precisei, já respondi algumas atividades, então eu tive que dar uma olhada no material, dar uma lida e já deu uma ideia melhor. Porque o tempo é curto, né? Então o assunto é bastante denso para a quantidade de tempo. A gente tem que realmente pegar e dar uma lida. Mais alguém? Vamos lá, gente. Esse momento agora é a gente respirar e falar como é que está a disciplina para eu poder também ter algum retorno, né? Professor, o colega Roberto Kennedy falou no chat aí que está sem microfone. Certo. Eu estou vendo o Roberto e a Rafaela também. As aulas estão gravadas, isso é uma coisa que eu, se fosse vocês, eu utilizaria, né? Porque essas aulas gravadas, elas ajudam bastante, e com isso vocês conseguem acompanhar. Dá para revisitar, vocês conseguem ver o que eu estou falando, né?
E eventualmente interagir no meio da aula, né? Porque se vocês tiverem dúvida, não tiver interação, não tem como verificar o que a gente pode fazer, certo? Bem, então vamos seguindo aí a nossa disciplina, certo? Eu vou deixar para a gente fazer a nossa próxima prática de RMI Softs na próxima semana, né? na terça-feira, né? E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre modelos de sistemas distribuídos. O que é modelo de sistemas distribuídos? A gente fala, você não falou de arquitetura, modelo de arquitetura, não. Arquitetura é uma coisa. A arquitetura tem a ver com como a gente estrutura os componentes do sistema distribuído. A gente viu que, basicamente, nós temos dois tipos de arquitetura. Uma é cliente-servidor. Então, no cliente-servidor, eu assumo que eu tenho um processo que é o servidor, ou mais de um processo que atua como servidor, que ele atende a requisições de clientes. Então, tem um papel de cliente e um papel de servidor. O outro modelo seria o modelo de arquitetura por pares, peer-to-peer. No modelo por pares, eu assumo que os processos eles têm o mesmo papel, basicamente, e eles se interrelacionam. Né? Aí você tem uma computação por pares, isso é uma outra forma de você conceber, né? Diferente do modelo cliente-servidor, certo? Mas quando eu falo em modelo de sistema distribuído, eu não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte: como é que eu enxergo um sistema distribuído para criar aplicações distribuídas? Então, como é que eu vou estruturar um sistema distribuído pensando nas aplicações distribuídas? E aí a gente vai pensar isso de modo que eu faço generalizações do que é possível, né? E eu vou tentar destacar as propriedades desejáveis, as propriedades necessárias que eu vou ter que ter para construir meus algoritmos. Então, basicamente, a ideia é essa. A gente vai tratar de modelos que vão pensar em três aspectos distintos: interação, falha e segurança. Quando eu falo em modelos de interação, eu falo que eu tenho processos que interagem trocando mensagens. Isso resulta na comunicação e coordenação de atividades. E o modelo de interação ele reflete as propriedades temporais do sistema. Modelo de falhas. Eu sei que componentes de hardware e software podem falhar, prejudicando a operação do sistema. E quando eu falo em modelo de falhas, eu vou colocar uma lupa em que tipo de falhas o sistema pode ter e vou classificar essas falhas, né? E o modelo de segurança define a forma que os ataques aos sistemas podem assumir. Bem, o que seria o modelo de interação? Vamos pensar inicialmente nos fundamentos de execução de sistema distribuído. Então, você tem, por exemplo, servidores que cooperam para fornecer um serviço, como DNS, ou processos peer-to-peer que cooperam para atingir um objetivo comum. Por exemplo, o uso do Teams é um exemplo de peer-to-peer. Então, todos os nós, o meu computador, o computador de vocês, eles realizam basicamente as mesmas funções, que é manter uma conferência, se comunicar entre si para fazer essa conferência acontecer, né? Bem, e o que é que eu tenho em cada computador? Eu tenho um processo simples, sequencial, basicamente um algoritmo com uma sequência de passos, e toda vez que eu executo um passo, eu mudo o estado do meu sistema. O que é o estado? As variáveis que você tem no seu programa. Então, tudo aquilo que é executado, você altera as variáveis no seu programa. No dia que você está executando, você vai alterando. Então, quando eu coloco uma mensagem no chat, isso vai mudar lá o histórico do chat. Então, você vai mudando o programa pouco a pouco. E quando eu tenho um sistema distribuído, eu tenho, na verdade, a execução de um algoritmo distribuído. Eu tenho partes do algoritmo que são executadas em máquinas distintas. E o estado do sistema é uma junção
do estado de cada processo do sistema. Então, eu vou ter um estado de cada processo do sistema privativo do processo, e eu tenho algumas questões, comunicação, noção de tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente fala em comunicação, eu falo que eu tenho um atraso, né? Uma latência na transmissão, então eu falo alguma coisa, vocês só vão ver isso um tempo depois, mais rápido que seja esse tempo, mas imagine que se eu estivesse no Japão e a gente estivesse se comunicando por satélite, um satélite geoestacionário, por exemplo, vocês só veriam a minha fala depois de mais ou menos um segundo. Isso aí seria razoavelmente relevante. Eu tenho que pensar também em largura de banda, o volume de total de informações que pode ser transmitido, e também no jitter, que seria a variação do atraso. O que seria a variação do atraso? A variação do atraso seria a gente pensar em como esse atraso ele pode acontecer na comunicação. Sempre, por exemplo, eu mando a mensagem agora, ela demora 10 milissegundos, mas eu posso mandar uma mensagem que demore 10 milissegundos, a outra mensagem demora 30. Eu posso estar transmitindo um vídeo que de repente o atraso chega em 10, depois em 20, depois em 30, depois em 10 de novo, né? E eventualmente isso pode causar problemas na exibição desse vídeo. Se eu estiver vendo, por exemplo, um stream no YouTube, por exemplo, uma técnica que o YouTube faz é de vídeo armazenado. Eu mantenho um buffer e aí, de repente, eu guardo, por exemplo, 10 milissegundos. E eu atraso a exibição em 10 milissegundos. Então, enquanto o atraso do meu vídeo for menor que 10 milissegundos, ótimo, que eu vou recebendo e vou guardando aquilo ali no buffer. Mas se de repente o atraso ele começa a aumentar, eu vou começar a consumir do buffer porque eu não estou recebendo o vídeo ainda. Então o jitter ele pode ser prejudicial. Assim, se tiver um jitter muito grande, eu posso ter um atraso pode variar de tal forma que eu não tenha buffer para consumir aquilo. E aí eu fico com o vídeo parado esperando vir mais informação. Bem, cada computador tem seu relógio interno. Os relógios dos computadores eles se dividem de uma base de tempo e as taxas de nível são diferentes. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um relógio, imagina que eu tenho um relógio de pulso, né? E aí, por exemplo, a Mona Lisa ela tem um relógio também, e aí eu pego e coloco hora, minuto, segundo igual. E depois de um tempo a gente deixa de se ver, assim, para de uma semana, 2 semanas depois. Aí quando a gente se encontra novamente, eu olho o relógio dela, eu vejo que o meu relógio está adiantado ou atrasado alguns segundos em relação a dela. Por que isso? Porque cada relógio ele tem um cristal que oscila e que determina o ritmo do relógio. Só que esse cristal ele tem um erro de fabricação, então não tem um cristal perfeito, não vai oscilar exatamente no tempo exato do que o tempo circula. E isso vai fazer com que o meu cristal oscile mais rápido ou mais lento que o dela, e por isso ao longo do tempo eu vou ter uma distorção, né? Os relógios vão se desviar. Solução para isso é você usar sistemas como GPS, em que você
tenta alinhar com o relógio da Terra. O fazer mecanismo de sincronização entre relógios, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? E aí a gente tem a figura dos sistemas distribuídos síncronos. Quando eu falo sistema distribuído síncrono, eu não estou falando de sistemas distribuídos em que eu tenho máquinas rápidas, rede rápida. Eu falo em ter previsibilidade temporal. O que é previsibilidade temporal? Sistemas distribuídos síncronos são sistemas em que eu tenho uma alocação de recursos tal que eu sei o tempo de execução de atividades. Então, quando eu vou executar uma ação, eu sei o tempo, o limite inferior e o superior para aquela ação ocorrer. Eu sei qual o tempo, o atraso máximo na rede. Então, quando eu mandar uma mensagem, eu sei em quanto tempo essa mensagem chega no outro lado. E eu sei os desvios dos meus relógios. Eu sei em quanto que meu relógio atrasa ou adianta em relação ao outro. Então, eu posso, periodicamente, ressincronizar os relógios. Ou seja, eu posso ter referências temporais que eu consiga controlar as ações. Como é que eu consigo isso? Qual a importância disso? A importância de você ter referências temporais para você controlar as ações você está no sistema distribuído síncrono, você manda, um processo manda outro executar uma ação. Se esse outro processo não responder num tempo pré-determinado, o meu processo pode assumir que aquele processo lá falhou, aconteceu algum problema com ele. Porque eu conheço o ambiente, eu sei os tempos de execução, os tempos de mensagem, então eu sei que a resposta deveria vir naquele tempo pré-determinado. Como é que eu consigo isso? Com reserva de recursos. Então, eu tenho sistema operacional de tempo real, um sistema operacional que garante a execução de tarefas em tempos pré-determinados. Eu tenho uma rede de computadores que garante o atraso, ela controla os recursos dela, tem qualidade de serviço. Eu tenho uma rede como Token Ring, em que eu tenho um tempo pré-determinado para alguém poder transmitir alguma coisa. Eu tenho mecanismos de sincronização temporal, como GPS, algoritmo de sincronização, de modo que eu consiga controlar o atraso, a distorção entre os relógios. Então, eu tenho basicamente uma alocação de recursos num ambiente controlado. Você pensar, por exemplo, eu posso ter um conjunto de servidores ligados através de um switch dedicado entre si, em que eu faço alguma sincronização de relógios periódica entre esses servidores e meus processos eles executem ali sem competição de recursos por outros processos em cada máquina. Eu tenho um exemplo de um sistema síncrono. Eu tenho reserva de recursos e eu garanto aquilo ali funcionando. Por outro lado, se eu pensar na internet, você pensar ou se eu pensar, por exemplo, em ambientes em que eu não faço nenhuma alocação prévia de recursos, eu deixo as coisas acontecerem, então eu posso não saber se de repente o meu servidor não respondeu porque ele falhou ou porque ele está executando várias outras coisas e aí aquela resposta ainda está processando, ou porque a rede está sobrecarregada, ou porque eu não conheço os limites, eu não tenho limites conhecidos para a resposta da rede, para a resposta do servidor, certo? Eu não tenho como sincronizar os relógios, por exemplo, porque os atrasos eles variam muito. Então, por exemplo, se você for pensar em sistemas web, por exemplo, você pode estar tentando acessar uma página e você recebe uma mensagem de erro do Chrome, do Edge, dizendo, olha, o servidor está sobrecarregado. Pode ser que ele esteja sobrecarregado, pode ser que tenha um problema na rede, não tem como saber se houve uma falha no servidor, se houve uma falha na rede, se simplesmente está tudo muito sobrecarregado. Eu não tenho como dizer isso num ambiente assíncrono.
E no ambiente assíncrono eu não vou conseguir estabelecer referências temporais. Eu não vou poder pegar ações que ocorrem em máquinas distintas e ordenar elas a partir de uma referência de tempo. A gente consegue fazer um pouco disso em ambientes síncronos. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. E a gente vai ter que usar alguns métodos diferentes. Em ambientes assíncronos, eu vou ter que pensar em ordenar eventos baseados em uma precedência, em uma ação de causalidade. A gente vai tratar isso numa aula específica sobre isso. E eu não vou falar muito detalhes agora, mas assim, a gente pode não ter... O melhor dos mundos seria ter um ambiente síncrono, só que a gente não consegue... Para ter ambiente síncrono, eu tenho que alocar recursos, então eu tenho que ter um ambiente bem controlado para isso. A internet, por outro lado, eu não tenho como alocar recursos ao longo de toda a internet, então é claramente um ambiente assíncrono, mas você pode ter alguns movimentos em termos de alocar recursos. Então, eu posso ter links de comunicação que são bem comportados, em que eu consigo impor qualidade de serviço naqueles links específicos. Então, parte da rede ela pode operar de forma como se fosse um ambiente síncrono. Embora toda a rede não seja síncrona, eu posso ter uma parte dela em que eu sei que de A para B eu tenho um controle, um monitoramento, e aí A pode dar uma informação segura se B está funcionando ou não para C, que não consegue acessar B de forma síncrona com esse limite temporal. Então, posso ter alguma coisa desse tipo. Ou eu posso ter também, pensar em ter redes que, embora eu não tenha limites temporais conhecidos, eu posso monitorar elas, identificar que, de repente, ela está razoavelmente estável e ali eu tenho alguma coisa muito próxima de um limite conhecido. Então, a gente fala desses ambientes como ambientes parcialmente síncronos. Eu não vou tratar deles agora, mas eles são alguma coisa meio termo entre o síncrono e o assíncrono. Eu posso usar essa informação a mais que tenha para eu tornar meus algoritmos um pouco mais eficientes. Os algoritmos em sistemas distribuídos, eles são muito eficientes quando eu tenho informações temporais, que eu consigo usar essa informação para decidir se houve falhas e aí eu tomar decisões que eu não consigo tomar no ambiente totalmente assíncrono, né? Mas se eu tiver alguma informação a mais, eu posso usar isso a meu favor. Bem, um outro elemento que eu quero falar para vocês é sobre falhas. Então, processos e canais de comunicação podem falhar. Falhar é divergir de um comportamento aceitável. E quando eu falo em modelos de falhas, eu falo em que tipo de falhas podem ocorrer no sistema. Por exemplo, eu tenho falha por omissão. Um canal deixa de executar o que deveria. Por exemplo, colapso ou crash. Quando o processo falha por crash, o processo está funcionando, parou de funcionar. Ele não executa mais nada. Isso pode ser um no-break que falhou, uma fonte que queimou, energia que pifou, tela preta do Linux, tela azul do Windows, um bug, o sistema simplesmente parou ali, e aí o processo para de funcionar. Se eu estiver falando em falhas de omissão de comunicação, eu tenho perda de mensagens. Então, eu mando A, manda mensagem para B, e em algum momento essa mensagem é perdida, e B nunca recebeu essa mensagem. Isso pode ocorrer no envio, na recepção ou no meio de comunicação em si. Então, você tem um canal de comunicação e, de repente, essa mensagem não chega a mensagem M não chega de P para Q, por exemplo. Bem, e falhas arbitrárias. O que seria falhas arbitrárias? A gente pode pensar, por exemplo, eu tenho um invasor, alguém que invade uma máquina e que muda o algoritmo dela, e o processo ele pode fazer com que um processo execute de um jeito que não foi pensado. Eu posso ter um processo que tem um bug e de repente, se eu mando ele fazer algo tipo 2 mais 2, ele responde que é 5. Então, o processo pode informar um valor incorreto, ele também pode parar de responder, ou voltar a responder na hora que ele quiser, ele se comportar de uma forma completamente estranha. Se eu falo no canal de comunicação, eu posso pensar numa mensagem, eu mandei uma mensagem de P para Q, a mensagem ela chega adulterada, porque alguém no meio adulterou, porque houve um erro na transmissão da mensagem, ou acontecer de alguém enviar uma mensagem em nome de P e não ser P quem enviou aquela mensagem,
ou a mesma mensagem ser entregue várias vezes para Q. Então, tudo isso são possibilidades de falhas que a gente chama de falhas arbitrárias ou bizantinas, qualquer tipo de falha que pode ocorrer. Então, nós temos diferentes tipos de falhas, né? Quando eu falo em processo parar e permanecer parado, a gente fala de falhas por crash. Se eu estiver falando nisso no ambiente síncrono, falha por crash é muito fácil da gente monitorar, porque eu conheço os limites temporais. Então, se o processo para de responder, eu posso monitorar o processo, eu sei o tempo que ele tem que responder. Se ele não responder, eu sei que o processo falhou. E aí eu posso detectar isso. A gente chama o modelo de falhas em um ambiente síncrono, de falhas por crash, de fail stop, que eu consigo detectar isso de uma forma muito fácil, né? Bem, e a gente vai falando de ambientes síncronos também, em que eu tenho limites temporais conhecidos, eu vou ter falhas de desempenho, ou seja, esses limites são conhecidos, mas por algum motivo, ou do processo que ocorreu alguma coisa na alocação de recursos ali, ou do canal, de repente a qualidade de serviço que se alocou, houve uma degradação e não pôde se manter, ou porque o relógio falhou, esses limites conhecidos não são mais mantidos. Isso acontece em sistemas distribuídos parcialmente síncronos, sistemas distribuídos síncronos pode acontecer isso, ele de repente deixar de ter as características síncronas. Bem, e uma vez que eu tenha falhas, a depender do tipo de falhas, eu posso mascarar as falhas, ou seja, a execução continua ocorrendo apesar das falhas acontecerem. Então, eu mascaro a falha ocultando-a completamente ou convertendo em um tipo de falha aceitável. Então, eu posso pensar em retransmissão de mensagens, e eu vou ocultar falhas de omissão do canal, replicação. Então, aí você tem processos, servidores que mantêm um serviço replicado, e se o processo desses falha por crash, a replicação faz com que eu consiga continuar ainda acessar o serviço e eu oculto a falha de crash, porque para quem acessa o serviço, é como o serviço continua funcionando. Então, o modelo de falhas ele permite que eu tenha isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre o modelo de segurança. Então, imagine que você tem aí um ambiente de rede, direito de acesso específico a quem pode acessar operações sobre um objeto. Eu posso, eventualmente, precisar identificar a identidade e autorização de quem efetua a solicitação. Isso é importante porque, por exemplo, eu posso P se comunicar com Q, e aí, de repente, eu tenho um inimigo aqui, e ele faz o que a gente chama de man in the middle. Ele adultera a mensagem e atua mandando a minha M' como se fosse Q, como se fosse P. Como é que eu resolvo isso? Eu posso resolver isso utilizando mecanismos de identidade, em que eu consiga identificar e evitar, por exemplo, que o invasor possa copiar, adulterar ou injetar mensagens na rede, ou pegar uma mensagem privada de P para Q e transformar em pública. Como é que eu faço isso? Criptografia, eu posso criptografar as mensagens. Como é que eu criptografo as mensagens e ainda assim ser autenticação de mensagens? Eu vou fazer isso utilizando mecanismos de chaves assimétricas. Então, vocês possivelmente devem ter visto o conceito de chave pública, chave privada em redes de computadores. Se eu quiser, P quiser mandar uma mensagem para Q, uma forma deles fazerem isso usando criptografia assimétrica. Então, eles têm uma mensagem, eles têm um algoritmo simétrico de criptografia, eles usam uma chave. Essa chave P e Q tem que conhecer previamente. Usando essa chave, o que P passa para Q, só Q recebe, porque só Q conhece a mensagem. A chave que abre o que foi criptografado. Mas uma outra forma de fazer isso é com criptografia assimétrica. Então, se eu quero mandar mensagem para Q, Q vai ter uma chave pública e uma chave privada. A chave privada só ele sabe, a chave pública todo mundo sabe. Eu vou usar um algoritmo de criptografia assimétrica. P vai usar a chave pública de Q para criptografar a mensagem. E a mensagem criptografada com a chave pública de Q, só Q abre, porque só Q sabe a chave privada dele. Com isso, eu garanto a confidencialidade da mensagem. Mas como é que eu posso garantir a autenticidade, que a mensagem veio de P? Eu posso usar mais um subterfúgio que é P criptografa a mensagem
usando, além da chave pública de Q, a sua chave privada. E aí, a chave privada de P. E aí, a mensagem criptografada com a chave privada de P só é aberta com a chave pública de P. Se eu uso a chave pública, eu consigo abrir a mensagem, então Q sabe que essa mensagem foi criptografada com a chave privada que só P sabe. Então, Q sabe que essa mensagem veio de P. Esse mecanismo de usar chaves públicas e privadas do emissor e do receptor, ele é utilizado para que é um canal seguro. Esse canal seguro ele pode ser utilizado para toda a comunicação ou para P e Q negociarem uma chave simétrica e, a partir daí, utilizar essa chave simétrica numa comunicação com criptografia simétrica, que é mais eficiente, porque os algoritmos de criptografia simétrica eles são mais seguros, mais eficientes de rodar do que os algoritmos de criptografia assimétrica. Bem, gente, com isso aí a gente falou aí sobre modelos de sistemas distribuídos, certo? E eu vou deixar a próxima aula para a gente fazer a prática com RMI e Sócrates e depois continuar o assunto, ok? Alguma questão, alguma dúvida? Então, vamos terminar a aula por hoje. Boa noite, bom fim de semana para vocês. Ok, professor. Boa noite. Bom final de semana.